Temos um exemplo de aplicações de hidrossemeaduras e aplicação de biomanta para controle de erosão em taludes. Agora, sobre a solução que realmente interessa, né? O Phytofilter, que é o nome que foi batizado e foi trago para cá já com esse nome. O que realmente é o Phytofilter? É um sistema de depuração de águas residuais, como algumas pessoas conhecem como wetland, outras pessoas conhecem como sistemas de... Nossa, me fugiu o nome. Mas enfim, existem várias denominações para esses sistemas onde as plantas fazem o papel da depuração da água. É um sistema que você utiliza macrófitas flutuantes que têm a capacidade de depurar a água, como é uma taboa, por exemplo, né, a tifa, ou um lírio, íris, que são plantas depuradoras de água, né? E elas têm, entre as vantagens desse sistema, está um custo mais barato de instalação. Você tem, não precisa da necessidade de um pessoal especializado para estar instalando, né? Não requer muita experiência com a instalação desse sistema, porque ele é simples. E não tem o risco de avarias mecânicas, porque realmente você tem uma plantação ali numa área úmida, né? Você não tem risco de avaria mecânica como é em uma depuradora tradicional de uma estação de tratamento. Não tem odor. Uma preocupação grande do pessoal é com relação ao odor. Você pensa que vou ter uma área alagada ali, onde vai estar passando água de esgoto, então vai ter muito cheiro e isso vai ser terrível, né? Na verdade, não. Na verdade, você não vai ter cheiro nessa sua zona úmida aí, porque ela é toda fechada com as plantas macrófitas. Então, isso impede que o odor do efluente que está passando por ali saia e incomode as pessoas que passam pela região. Tanto que algumas aplicações podem ser em áreas urbanas, não só em uma área rural, como mostra na imagem aqui. Você pode aplicar isso em uma área urbana que você não vai ter problema com odor, né? Isso incomoda muito as pessoas. É uma solução facilmente integrável na paisagem, né? E sustentável. No que consiste essa solução? É como um wetland tradicional, você tem o seu afluente chegando, passando ali pela zona de raízes e pelo filtro que você tem naquele wetland tradicional, e no final sai o efluente, né? A diferença é que nessa solução você não tem um filtro para estar ajudando você ali no trabalho de depuração da água. Inclusive, existem estudos que dizem, né, as plantas ajudam, as plantas atrapalham na depuração de um wetland tradicional, porque algumas pessoas dizem que como você tem uma zona de raízes ali dentro do seu filtro com as pedras, isso pode estar ocupando espaço, interferindo na comatação. Então, existe essa questão num wetland tradicional, né? E, nesse caso, a gente tem um wetland que é totalmente flutuante, onde você não tem pedras,
as plantas fazem todo o papel de depuração da água. As raízes delas é que fazem essa depuração, remoção de fósforo, de nitrogênio, de matéria orgânica. E como que a gente faz para ela ser flutuante, né? Existe embaixo de tudo isso aqui que você vê, que é a parte aérea da planta, existe um colchão com fibra de coco espesso, que é o que dá condição para a planta ali tá flutuando, né? É onde é plantado a espécie macrófita. E abaixo desse colchão de fibra de coco, existe um material flutuante para estar sustentando todo o colchão. Pode ser um material como isopor, polipropileno, algum material flutuante, que dê sustentação para toda essa plantação. E é justamente isso que fecha o seu tanque, né? Isso aqui ele foi construído para a sua zona úmida. E você faz esse colchão nas mesmas medidas que você construiu, e isso está impedindo ali que o odor saia, e toda essa efluente que você precisa estar depurando vai estar passando aqui de baixo sem nenhum problema com odores, né? Uma questão com a fitodepuração, né? Normalmente você não tem ela como o seu único tratamento, né? Você precisa ter ali um desbaste, você precisa ter uma fossa séptica para estar fazendo a descontaminação, e depois, como um tratamento secundário, terciário, você coloca a fitodepuração. Inclusive, existe um projeto que a gente está trabalhando junto com o pessoal no Pará, para que eles substituam um reator. Eles deveriam colocar 2 reatores na estação de tratamento deles, e estamos em contato aí para que substitua esse segundo reator por uma estação de tratamento com macrófitas flutuantes. Eu até vou mostrar no final aqui para vocês um pouquinho do projeto que foi tratado com ele, né? Então, basicamente, é isso a fitodepuração, né? Você tem uma zona de raízes que faz o tratamento da sua água. Então, um esqueminha para facilitar a compreensão, né? Isso daqui é a entrada do material a ser tratado. Ele vai passar aqui por baixo pela zona de raízes. Esse um pouquinho mais avermelhado, um pouquinho mais marrom aqui, é a manta de fibra de coco. E vai sair aqui no final depurado, com um tempo de detenção hidráulica de 3 dias, 5 dias, depende um pouco do que está entrando ali, né? E depende também da área que está disponível, né? Quanto maior a área você tiver disponível para estar fazendo esse tratamento, menor vai ser o seu tempo de detenção no final. Então, você tem a água residual entrando aqui, e essas são as reações que estarão acontecendo dentro do seu tanque, né? Você tem uma filtração, degradação de bactérias, que está espanhol aqui, pessoal, não deu para mudar. Uma filtração, degradação de bactérias, desnitrificação, absorção de nitrogênio, absorção de fósforo, e você pode ter também alguma absorção e filtração de agentes patógenos, tudo isso dentro de um único tratamento. Com relação à eficiência, você tem desse tratamento a capacidade de estar removendo cerca de 80% a 90% dos sólidos em suspensão. Então, é um tratamento muito bom para problemas com água cinza, por exemplo. Você pode estar removendo 80% a 90% da sua DQO.
e 80% a 90% também da DBO. É uma eficiência muito grande. Tá certo que você precisaria de uma área um pouco maior para conseguir atingir a eficiência maior do seu sistema. Com relação ao nitrogênio, remove de 35% a 50% do nitrogênio a ser tratado, 20% a 35% de fósforo e 90% a 99% de coliformes fecais. Então, realmente, são valores grandes. O pessoal tem um certo preconceito com relação ao tratamento por se tratar de plantas, né? Você talvez vá falar com um pessoal de suinocultura, por exemplo. Aí você fala para ele que você tem uma opção para tratar o efluente dele com plantas. O cara olha para você e fala, você está louco, meu? Tratar com planta? Né? De onde surgiu isso? Então, na verdade, funciona, e funciona muito bem. Você tem os números aqui que foram provados. Infelizmente, a gente não tem esse tratamento ainda aqui no Brasil, porque é um pouco difícil das pessoas aceitarem que as raízes das plantas vão conseguir remover tudo isso de poluentes na sua água. Mas na Espanha, de onde veio o tratamento, existem estudos com a Faculdade Politécnica de Valência, existem já sistemas instalados e funcionando muito bem. Inclusive, eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês que confirmam que o tratamento realmente funciona, né? E aqui tem uma imagenzinha do aparelho vegetativo, né, da planta que está lá. Você pode estar usando no seu sistema, como eu já falei, taboa, tifa, taboa, que é a tifa, lírio, íris e cana palustre, diversas espécies que têm essa capacidade. E em alguns casos você pode estar aliando essa depuração da água com um paisagismo, porque um lírio ele tem um aspecto bonito no final, ele dá algumas flores. Então, você pode estar unindo o lado do saneamento com o lado paisagístico, né? Isso aqui é uma ilha flutuante, né? É uma imagem também de lá da Europa. É uma ilha flutuante onde você tem uma estrutura aqui em triângulo e dentro dela foi instalado o colchão flutuante. E em cima do colchão flutuante foi plantado as espécies macrófitas. Isso aqui é aproximadamente 5 meses depois, né? Já é um tempo maior, eu não sei de cabeça agora, mas já é um tempo maior. Isso aqui é toda a zona de raízes da planta que faz a depuração da água, né? Você tem o tratamento com uma eficiência total, dentro de 3 meses aproximadamente, você já tem ele trabalhando com uma grande eficiência. Porque as espécies, elas são plantadas pequenas ainda. Tem algumas imagens aqui que vou mostrar para vocês, que desde o começo até 5 meses, onde você já tem uma eficiência maior do seu tratamento. E essas ilhas flutuantes, você une uma com a outra aqui pela lateral, como se fosse montando um quebra-cabeça para estar aplicando em um lago ou uma lagoa, onde você não tem, como em um tanque que você construiu, uma superfície exata, né? Então você consegue, com isso, estar instalando o seu colchão, você dá a estrutura para ele ali, e esse próprio material já é flutuante. Ele mesmo que já traz o poder da flutuação aí para as espécies, né? Em ambiente urbano, o pessoal acabou chamando de Phytophilter urban. E é um desenho aqui da ideia que se tem para estar tratando o efluente de um escritório, por exemplo, onde você consegue ter os tanques de tratamento no mesmo local onde as pessoas passam sem problemas ali de desconforto com relação ao odor e tudo isso. E
você pode estar, como eu disse, escolhendo espécies paisagísticas para que unir o saneamento com o paisagismo. Como que é construído, né? Você tem aqui o passo a passo da construção, que é simplesmente construir um tanque com saídas, com ligações entre eles para que o efluente passe por toda a área. Normalmente você divide toda a área que você precisa, se você precisa de 100 metros quadrados, você divide isso em 4 tanques. Normalmente você utiliza 20 metros quadrados ou 25 em média para cada tanque. Para quando você tenha que fazer manutenção, você não ter que parar todo o seu sistema para estar fazendo a manutenção. Então você consegue fazer a manutenção em um tanque, enquanto os outros todos estão funcionando, né? E já que eu falei de manutenção, como é a manutenção do sistema? A manutenção simplesmente é a poda das espécies. Você não precisa tá trocando todo o sistema porque você tem um problema de comatação dessas raízes, porque você realmente não tem um problema de comatação. E depois de algum tempo, o que você precisa fazer talvez, isso está em estudo ainda, porque não chegamos no tempo que é estimado, fazer uma poda das raízes. Dentro de talvez 3 anos, alguma coisa assim, você tenha que fazer uma poda das raízes, para que o sistema volte a ter a eficiência que tinha no começo. Mas isso a gente ainda não tem confirmado, porque os sistemas que nós instalamos não chegaram nesse tempo, então ainda não temos certeza, mas a manutenção é essa, uma poda da parte aérea e talvez, dentro de alguns anos, uma poda das raízes também. Então, aqui está a construção, né, dos tanques, onde você vai estar passando com todo o sistema de encanamento ali. E o material vai ficar ali, deve ser impermeabilizado. O sistema não pode ficar simplesmente no concreto ali, né, tem que ser impermeabilizado. E aqui a plantação. Essa aqui é o tamanho das espécies que são plantadas, né? E aqui está o colchão. Aqui foi feito um teste para se ver como funcionaria melhor. Você tem aqui um gel sintético e dentro desse gel sintético você está passando um material flutuante. Nesse caso aqui, onde você não está vendo o gel sintético com material flutuante, foi feito como nós imaginamos que é a melhor forma, né? E realmente foi. Você está fazendo por cima o colchão flutuante e por baixo o gel sintético com material flutuante. Aqui foi feito ao contrário, né? Digamos que a gente instalou esse colchão flutuante de ponta cabeça, para verificar qual seria o melhor no final. E aí a gente percebeu que para fazer manutenção e caso precise, para fazer manutenção não, para fazer o plantio mesmo, é muito mais prático você estar fazendo o plantio dessa maneira aqui. Então você tem o colchão flutuante e por baixo você tem esse material que você vê aqui. As imagens estão, os tanques estão invertidos aí, né? Então, depois da plantação, acompanhando o crescimento das plantas, você tem aqui já as espécies um pouco maiores, com 20 dias, e você pode ver o efluente aqui, nesse caso, porque tá com a parte do gel sintético para cima, né? Você consegue ver aqui um pouquinho do efluente, um pouquinho verde aqui, que está passando por aí. E aqui ela foi levantada, foi dado um tombo aqui no gel sintético, onde você tem a zona de raízes aqui. E você pode ver que ela está um pouco maior do que já está aqui com 40 dias. Aos 90 dias você já tem o tanque totalmente tomado pelas plantas. Aqui está a altura dela com aproximadamente 90 dias já. E com 5 meses é feita a primeira manutenção. Aqui está o tanque feita a manutenção e aqui todos os tanques já com a manutenção feita.
Então, essa é a altura que é feita a poda para manutenção. Com relação ao sistema radicular, você tem aqui aos 150 dias, essa é a altura do sistema radicular, e aqui já é bem maior. A gente não tem uma escala aqui para estar comparando, mas é mais ou menos a metade do que tinha antes. Isso daqui é mais ou menos a metade de um ano depois do sistema. E isso daqui é a altura que ele está... Essa foto acho que foi tirada há uns 2 meses, mais ou menos, e o sistema foi instalado no ano passado. Esse sistema foi instalado no ano passado. Aqui foi utilizado lírios amarelos, então deu um aspecto mais bonito do que esse aqui do lado. E agora eu não me recordo qual espécie que foi utilizada aqui, mas esse tanque que foi utilizado com lírio teve um aspecto muito mais bonito do que o do lado. Também pode ser utilizado em zonas rurais. Talvez aqui no Brasil seja a principal aplicação porque o efluente de zona rural tem que ser tratado. Acontece do pessoal estar muitas vezes despejando isso sem tratamento, mas tem que ser tratado. E um problema que você não tem em uma zona rural é a área. E justamente a área é o ponto fraco desse tratamento, porque você tem um reator que ocupa 100 metros quadrados no máximo, e você tem uma estação de fitodepuração que, para estar tratando o efluente com a mesma qualidade, você precisa de 4.000 metros quadrados, por exemplo. Então, a área é o ponto fraco desse tratamento. Mas, como na zona rural nós não temos um problema com área, talvez seja a maior aplicação desse sistema no Brasil. Aqui está um sistema que foi feito com... um teste. Aqui na frente tem um separador de gordura, e o sistema foi todo impermeabilizado. E aqui é uma foto um pouco mais longe, depois de tudo pronto já também. Aí, depois de 15 dias que foi feita a instalação do sistema, as plantas ainda estavam bem pequenas, e dá para ver aqui um pouquinho do efluente. Ele não chegou até o final, ele realmente deveria estar até a margem aqui da bacia. Há 60 dias estava desse jeito, e com 90 dias já estavam assim, aproximadamente. Não é exato agora, porque eu não tenho o número exato. Então, quais lugares que percebemos que isso pode ser instalado, né? A gente pode estar instalando em habitações isoladas. Os wetlands normalmente são instalados em pequenas populações mesmo, né? Porque você tem justamente o problema da área. Então o pessoal diz que não se pode utilizar para tratar um efluente de um grande bairro, mas realmente você pode. Não é o problema a capacidade de tratamento, o problema é a área. Então, como você tem um pouco dessa restrição da área, normalmente é utilizado para pequenas habitações, pavilhões industriais, para tratar efluentes industriais, complexos turísticos, adegas, refúgios de animais, população de até 2.000 habitantes. Você não tem uma área muito grande para estar sendo instalado, dependendo um pouco aí do efluente também. Mas, como eu disse, essa estação lá no Pará, que nós estamos trabalhando, é de um bairro muito grande lá. Só que no Pará eles também não têm problema com área, né? Não é igual aqui no estado de São Paulo, que a gente não tem espaço para mais nada. Então, nesses outros estados é uma grande opção de tratamento de efluentes. Extração de tratamento de águas residuais, indústrias e aterros, tratamento do material lixiviado, e em mina,
para tratamento de escoamento. Um exemplo aqui que foi aplicado em uma indústria. Aqui existe um outro também instalado lá na Espanha, como um telhado verde dentro de uma indústria. E aqui essa é uma residência também que utilizou o telhado verde. Aqui são imagens de computador sobre possíveis estações de tratamento rural. E aqui é uma estação mesmo que foi instalada lá também, em uma estação em uma área rural. E outro exemplo para tratamento como melhora da qualidade da água em rios e bacias, né? Esse caso aqui não é o nosso tratamento, é só um exemplo de um rio que passa na Tailândia. Esse rio é na Tailândia, e ele era assim, foi feita a limpeza desse rio, era um rio imundo ali, né? Foi feita a limpeza desse rio e depois foi instalado ilhas, onde você tinha as plantas fazendo a depuração da água. Você tem aqui à margem também plantas também, e isso daqui é um aerador que, nesse caso, potencializa a ação das plantas. Ele faz o próprio tratamento dele e a união dos dois é uma grande alternativa. Você realmente consegue potencializar o rendimento das plantas com uma aeração. E aqui é uma ilha flutuante para melhora da qualidade da água de uma bacia na Espanha, esse daí também. Então, com uma comparativa, né, quais são as vantagens e desvantagens entre os tratamentos? Em relação ao de consumo de energia, você não tem um consumo de energia nesse tratamento, porque são as plantas que fazem todo o tratamento. Você só precisa de luz solar para isso funcionar. E o custo de instalação é um custo relativamente baixo, comparado com sistemas industriais. O custo de manutenção também é baixo, porque você tem que fazer uma poda a cada 5, 6 meses e talvez depois de algum tempo você teria que estar levantando o seu colchão orgânico para estar fazendo uma poda de raízes. Não possui risco de avarias. O tempo para entrar em funcionamento é um tempo curto, se você for considerar a instalação, porque a instalação é muito rápida e dentro de alguns meses você tem o sistema funcionando plenamente. Então, somando o tempo de instalação com o tempo de funcionamento pleno, é bem rápido o tempo de funcionamento. O rendimento é um rendimento equivalente ao rendimento de um sistema industrial. A superfície necessária, como eu falei, acaba sendo a grande desvantagem, porque para você ter um rendimento equivalente, você precisa ter uma área grande, bem maior. E a qualidade final da água, você tem a qualidade final equivalente em todos os sistemas de tratamento, tanto em um wetland com brita, quanto em um sistema industrial, quanto num sistema flutuante. Com relação aos outros sistemas, só para deixar aqui a diferença, em um sistema de flutuante, você evita a comatação, que acaba sendo o grande problema dos wetlands com britas, né? Pedras e areia. Dentro de algum tempo, você, de qualquer maneira, vai ter que estar fazendo a lavagem daquele material filtrante, ou então vai ter que tirar tudo, substituir e estar colocando um novo ali no lugar. Isso é um problema que hoje a gente não conseguiu superar ainda. Existem estudos para que se possa escapar disso, mas é um problema inevitável hoje. Você, em um sistema com pedras, britas e areia, você vai ter a comatação.
E na fixação também, você tem um suporte orgânico ali com fibras de coco estruturando o seu sistema. Então, na nossa empresa, nós trabalhamos com isso desde do projeto, a instalação, a manutenção e até a recuperação de sistemas que não funcionam. Para quem tem um pouco mais de interesse, aí existe o site, está em espanhol, nós não temos esse site em português, chama lafitodepuracion.com. Lá tem mais informações sobre o tratamento. E sobre aquilo que eu havia falado do tratamento lá no Pará, no município de Marituba, eu tenho aqui, eu vou dar uma passada rápida para mostrar para vocês o que foi feito para eles lá. Isso está em estudo ainda, não foi realmente aprovado pelo órgão ambiental lá. Então, mas tem grandes chances desse ser o primeiro wetland flutuante no Brasil, então por isso que eu trouxe aqui. Nós apresentamos o sistema da fitodepuração, mostramos como funciona o esquema de depuração da água, algumas imagens já do tratamento, mostramos todo o rendimento ali, algumas imagens da experiência. Esse aqui é uma imagem de um wetland construído com brita e areia. As fases do desenvolvimento do projeto, as condicionantes que a gente tinha nesse projeto. O limite de vazão que você tem lá é uma DBO de 11,4 miligramas de oxigênio por litro. É um limite bem baixo, porque depois esse material ia ser despejado perto de uma nascente. Então, eles precisavam de um valor bem baixo aí. E, como eu falei, você consegue atingir esses valores. Só que para isso aqui acontecer, a gente precisou de uma área de 4.500 metros quadrados. E lá nessa estação de tratamento deles, eles tinham essa possibilidade de estar construindo um wetland com 4.500 metros quadrados. Isso para substituir o reator. O reator era o tratamento secundário, eram 2 reatores como tratamento secundário, e eles tirariam esse reator e colocariam o fitofilter como tratamento terciário, nesse caso. Aí a seleção vegetal, seria utilizado o lírio amarelo, o lírio azul, taboa, e a proposta daqui, 4.500 metros quadrados. Você precisa de uma relação do seu tanque entre comprimento e largura. Nesse caso, a gente determinou uma relação de 3:1, e seriam construídos 42 tanques com a medida de 18 de comprimento por 6 de largura. A profundidade também é um determinante, porque quanto maior a profundidade, menor vai ser o rendimento. Como é a zona de raízes que faz o seu tratamento, você precisa de uma altura máxima para que todo o material entre em contato com as raízes. Então, nesse caso aqui, foi determinado 0,8 como profundidade. Hoje a gente estipula que o máximo seja 1 metro, mas o ideal seria entre 0,6 e 0,8 metros de comprimento, de profundidade. E essa aqui é uma imagem do Google, onde essa é a estação de tratamento. Aqui é o tratamento primário, esse é o reator, agora eu não tenho certeza. E nesse espaço seria construído o Fitofloat. No total, acabaria sendo utilizado uma área maior do que 4.500 metros quadrados, porque você tem um espaço
entre as células, então passaria de 5.000 metros quadrados, que é essa área que está aqui em branco. Os 4.500 metros quadrados é a área de raízes mesmo que você precisa no seu tratamento. Aí, como você tem os tanques e a parede dos tanques, ficaria um pouquinho maior aí. E é isso aí que eu tinha para apresentar para vocês hoje aí, pessoal. Obrigado. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu não entendi direito a função daquele gel sintético que é usado. Então, o gel sintético, ele é aplicado abaixo da fibra de coco e ele é volumétrico. Você tem dois materiais ali. Um que ele é liso assim, né? E o outro ele é ondulado. E os dois são termossoldados. Por dentro desse gel sintético você passa o material flutuante, o seu isopor ou o que você escolher colocar. Então, a função do gel sintético é essa, está estruturando o material flutuante ali. No caso, poderia ser um isopor. É só essa a função do gel sintético, estruturar o material flutuante. E há quanto tempo vocês estão aqui no Brasil já? No Brasil, há 3 anos. Aí passa por um período de adaptação aí, e agora está começando a sair um pouquinho essa parte de depuração de águas, né? Quem sabe a gente tem aí o primeiro flutuante até o final do ano, quem sabe. Acho que... Eu queria saber quais são os parâmetros levados em conta para a seleção do vegetal, se existem estudos de eficiência com diferentes vegetais. E outra pergunta é qual é o impermeabilizante que utiliza? Olha, sobre o impermeabilizante eu não vou saber te responder. Eu não sei qual que eles usam lá, mas a seleção vegetal foi feita com testes mesmo. E a gente percebeu que a melhor espécie para estar fazendo isso é a taboa. Ela é a que tem a maior capacidade de depuração de águas. Existem várias espécies que têm a capacidade de depuração de água, e entre elas foram selecionadas algumas que têm a melhor capacidade. Mas isso foi feito com testes mesmo, na Faculdade de Valência, e no final foi constatado, chegou à conclusão de que a taboa é a espécie que se adapta melhor a isso, né? Mas escolhemos outras espécies também porque a taboa não se adapta a qualquer ambiente, então a gente precisa ter uma certa variedade aí. E o lírio ou o íris, como a gente colocou aqui nesse caso, era para dar um aspecto melhor no tratamento, mas a gente chegou nessas espécies mesmo através de testes. Tivemos 2 perguntas pela transmissão. A pessoa não se identificou, mas eu vou ler as perguntas aqui. Foi feito um levantamento dos micro-organismos, fítos ou plâncton presentes na zona das raízes? Esse levantamento não foi feito. Foi feito a comparativa entre o que entrava e o que saía, mas na zona de raízes realmente não foi feito o que ficava ali. Nenhum projeto na Espanha isso foi feito também? Não, é até uma possibilidade, até um levantamento interessante para estar sendo feito, né? Não havíamos pensado nisso. Mas o que se tem realmente é o que entra e o que sai. O que fica nas raízes nós não temos. É até uma possibilidade de se fazer lá. E a outra pergunta: os trabalhos sobre ETS relatam que o processo básico usado é o biológico. Sendo assim, não seria uma contradição usar processos físico-químicos para monitorar a qualidade do tratamento?
Eu acho que são coisas diferentes, o seu tratamento e o seu monitoramento. Eu acho que isso não entra em contradição nenhuma. Chegou mais uma pergunta. Se você conhece os limites de nitrogênio amoniacal e coliforme fecal na Espanha? Não sei quais são. É que lá é um pouco diferente. Aqui a gente tem tudo em porcentagem, né? Lá você tem valores, você tem limites mesmo. O importante não é comparar aquilo que está entrando para você com aquilo que está saindo. Eles determinam que a DBO, independente de quanto entre para você, tem que ser 15 miligramas. É só um exemplo. Mas eu não sei te dizer o valor de nitrogênio amoniacal. Não sei te dizer. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde. Para esse projeto aí, qual que era a quantidade de pessoas atendidas, no caso, ou a vazão, de entrada e saída? Era 13 mil pessoas atendidas nesse bairro. Para 4.000 metros quadrados? 4.500 metros quadrados. Do reator? Isso. Substituindo? Isso. Só que também existe uma projeção de que dentro de alguns anos chegue em... eram 15 ou 16 mil. Hoje é 13. Só que foi feito essa área de 4.500 metros quadrados pensando já dentro de alguns anos. Realmente não seriam 4.500 para 13 mil. É um número um pouquinho maior. Tem algum caso que foi observada a remoção de metais pesados ou se aplicado a efluente industrial, algo nesse sentido? Não, quanto à remoção de metais pesados não foi observada. Seria um outro tratamento mesmo que teria que estar removendo. Não. Aproveitando a pergunta anterior, vocês citam que pode tratar lixiviados de aterro, né? Tem algum caso na Espanha ou algum outro local que é tratado? Olha, eu não tenho certeza, mas acho que aterro não tem. Mas considerando os elementos dentro de um lixiviado de aterro, entendemos que é possível. Mas eu acredito que não exista ainda um etilante flutuante dentro de um aterro. Bom, acho que finalizamos as perguntas. Gostaria de agradecer, em nome da comissão, entregando aqui o certificado de participação e uma lembrancinha do projeto Recicle, que transforma uma parceria com cooperativas que transforma copos plásticos em vasinhos de flor, e um chocolate que todo mundo gosta. Obrigada, Roberto. Obrigado, eu agradeço a atenção aí, pessoal. Oi?